e é um livro que de facto me emocionou imenso. Eu chorei imenso ao lê-lo, tocou-me particularmente, ofereceu à minha mãe. Olá, eu sou a Mariana Alvim. Bem-vindos ao meu podcast, onde conhecemos diferentes pessoas enquanto leitores. Fiquem por aí, vale a pena. Ana Matos Fernandes, natural do Porto, portanto esta reunião está a ser em Zoom. É licenciada em Sociologia e tem um doutoramento em Geografia Humana em Barcelona. O que é Geografia Humana? Geografia humana é basicamente a parte da geografia que fala sobre as pessoas no seu território, não é? Basicamente fala no planeamento do território, das questões de desenvolvimento local, toda a parte, seria a sociologia urbana, não é? A geografia humana, de um lado vai do território para as pessoas, do outro vai das pessoas para o território, mas é um bocadinho a mesma coisa no âmbito dos estudos territoriais, do planeamento do território, do desenvolvimento local, é mais ou menos aí. Não mete psicologia? A parte humana não se leva para aí? Não. Tem mais a ver com a forma como as pessoas habitam os espaços e como se gera as pessoas nos territórios e se organiza os territórios para as pessoas, digamos assim. Que engraçado. E depois afinal foste para a música. Eu já estava na música, eu tinha uma vida paralela. Sim, desde os 15, exato, desde pequenina, desde sempre, não é? Sim, eu tinha uma vida paralela e o que aconteceu foi que comecei a ter mais trabalho com o meu hobby, não é? E depois também veio a crise. Aquela crise da Troika, e havia cada vez menos dinheiro para a investigação em ciências sociais, portanto eu comecei a ter menos trabalho como socióloga e cada vez mais trabalho com música, portanto a vida decidiu por mim, digamos. Que engraçado, podias ser Ana Fernandes, socióloga. Quem podia? Ana Matos Fernandes, socióloga, ou Capicua, rapper. Exatamente, hoje vamos conhecer a Capicua Ana, leitora. Tu adoras ilhas, até tens um tema ilha, com a poesia da Sofia de Malbrana, não é? Uma primeira poeta assim que descobriste e que adoras até hoje, que te liga à poesia, ao mar, onde viveste sempre perto e influenciou também o teu trabalho. Sim. Tens um livrinho onde anotas tudo. Anda sempre contigo? Sim, às vezes o que acontece é pôr no telemóvel e depois passo para o caderno. E passas mesmo ou de repente ficas com 300 notas no telemóvel? Não, passo porque quando começo a trabalhar ou seja, quando eu realmente inicio, imagina, vou fazer um disco, eu passo meses e meses a pensar em coisas, em temas, ideias, jogos de palavras, vou apontando no telemóvel e no caderno, e depois há uma altura em que eu organizo, né? E aí tenho que organizar tanto as notas do telemóvel como o caderno, e sou uma pessoa que gosta de fazer listas, portanto há um trabalho de organização. Muito bem, pois é, essa é outra dica que eu me informei sobre ti, que és super organizada. Sim. És intolerante à lactose, como é que descobriste? Ou quando? Olha, descobri, sei lá, por volta dos 18 anos. Tão tarde? Eu tenho psoríase e estava especialmente mal do psoríase e também tinha uma relação difícil com o leite, que eu não, porque sempre que bebia leite, mesmo sem lactose, ficava mal da barriga e tal. E depois descobri que se eu não tomasse leite, que a minha pele estava muito melhor. Ou seja, continuo a ter psoríase, mas uma parte da minha pele que limpou quando eu deixei de beber leite. E depois, mais tarde, experimentei deixar todos os laticínios, não só leite, porque iogurte tolerava mais ou menos, um queijo ali e lá. E a minha vida mudou bastante, e então, desde então, percebi que, depois de fazer algumas análises, sou intolerante também à proteína do leite e, portanto, coisas com vaca, derivados de vaca, de leite de vaca, não pode ser. Ok, que desgosto, não podes comer queijo. Não, e depois percebi que eu também não era muito fã de queijo, eu sou mais fã de gelados. Gelados é que é o meu problema, porque eu adoro gelados. E então agora só estou reduzida aos sorvetes ou aos gelados vegan. Mas o que eu ia dizer é que percebi depois, já nessa altura, que, olhando para trás, para a minha infância, lembro-me de ir para a escola todos os dias com dores de barriga. Coitadinha. E era do leite. Só que na altura nem eu me queixava, porque achava que aquilo era todos os dias. Passou a ser normal, como também ainda não havia tanto conhecimento. Sim, tanto conhecimento. Então tu eras um bebê que dormia mal, ou seja, eu tenho amigas que, imagina, a filha de uma delas não dormiu durante 3 anos e foi um pesadelo. E só se descobriu depois então que era o leite. E depois para acalmar o bebê davam-lhe um biberon, ainda pior. Se calhar foste o bebê a chorar. A minha irmã era essa criança, mas felizmente perceberam que o leite de fórmula com coisas de vaca não dava certo. E eu fui um bocadinho mais tarde. Eu acho que em bebê tolerei e depois na escola primária já não tolerava. Porque acontece muito, isso também é um clássico dos intolerantes à lactose, é que durante uns anos às vezes até aguentam, mas depois com a exposição ao consumo começam a ficar... Eu, por exemplo, agora, se estiver bem, estou ótima, se for comer um pastel de nata não me acontece nada. Mas começar a comer todos os dias, quer dizer, por acaso é capaz de me dar uma dor de barriga. Eu acho que já não experimentar muito tempo.
às vezes é um bocadinho a ideia da continuação, não é? Digamos assim. Ok, e o teu filho fez agora 3 anos em fevereiro, não é? Sim, Eles exato. crescem. O meu filho não sei muito bem, porque ele, como foi amamentado até aos 2 anos e pouco, ele deixou de amamentar, já não precisava propriamente de leite. Então ele vai comendo queijo e iogurtes, mas leite assim, quando é leite assim, biberon, é leite vegetal. Ok. Que eu também não quis arriscar, não é? Porque Pois, eu sou com medo. intolerante à lactose, a minha irmã é intolerante à lactose, a minha mãe e o meu pai também não estão muito bem, não é? Há muita tendência genética. Exato, estatisticamente a tendência, a probabilidade é alta. Mas pronto, então só há 6 meses é que voltaste a beber vinho, é isso? Se deixaste de mamar há 6 meses. Eu sou aquela portuguesa desnaturada. Eu sou italiana, no fundo, eu gosto de gelados, não é? De comida italiana. Eu não gosto de 3 coisas que todos os portugueses gostam, que é café, cerveja e vinho. Ok, então olha, eu não gosto de cerveja, eu não gosto de café, estou contigo, e não consigo comer cogumelos. Mas isso não é muito tuga. Mas eu percebo. Eu gosto de cogumelos, mas consigo perceber. É a consistência. Tem a ver com a textura, não é? Exatamente. Exatamente. Há algumas pessoas... O meu namorado tem isso com o feijão verde. Olha que não engraçado. Gosto da consistência do feijão verde. Tu também não come ervilhas nem favas. Por acaso isso é o toleira. Mas há pessoas que têm essa coisa das ervilhas também serem muito redondas, não é? Há pessoas que eu não gosto de ervilhas muito redondas, eu não entendo isso. Mas o cogumelo é textura, sim, é verdade. Senhora. Mas eu acho que é isso, olha, cada um com as suas. Cada um com as suas. Bem, está tudo bem. Estou a adorar falar de comida num podcast sobre livros. Pronto, outras dicas sobre ti. És muito trabalhadora, gostas de política, lá está, do urbanismo, faz sentido, sim senhora. Não adoras conduzir. Detesto. Eu conduzo e pronto, conduzo, e se tenho que conduzir na estrada também conduzo, mas é uma coisa que não gosto mesmo. Evitas se puderes. Sim, por exemplo, se na cidade e tal, vou e tal, pronto. Mas há uma coisa que mas assim na estrada fico cheio de sono, não gosto, vou muito tensa, sabes? não usufruo, não entendo aquelas pessoas que adoram, vão ouvir música e fazem imensos quilómetros, não sei o quê. Mas não é uma coisa que eu gosto. É podcast, é ouvir podcast. Por acaso podcasts salvam-me, porque eu tenho muito sono, então se eu for ouvir podcasts, ajuda. Música, adormece. E depois há outra coisa que eu ainda detesto mais do que conduzir, que é pôr gasolina. Eu sou aquela pessoa que vou até à reserva no máximo, sabes? Porque eu detesto pôr gasolina. Eu até à última, agora que já não há mesmo, acho eu, mas até à última eu fazia quilómetros a mais para ir a uma bomba que ainda serviam. Quer dizer, nada a ver, mas... Eu no Porto acho que há para aí 2. E eu sempre que vou fico contente. Exato, mas é tão bom. É de facto, isso é o verdadeiro luxo, não é? Da civilização. Mas enfim, olha. Todos problemas finos, não é? Queixas de meninas finas. Mas olha, dou-te uma dica para quem tem tendência para adormecer ao volante, que além das janelas abertas e música aos berros, etc., que é horrível. Conduz descalça. Pá, mas isso com os pedais não sei se é bom. Exatamente, é desconfortável. Não é giro? É horrível. Mas não sei se é polícia, acho que não se pode conduzir descalço. Pode, isso é mito. Uma vez falámos na rádio, falámos na rádio sobre isso e disseram-nos que era mito. Portanto, fica aqui, olha, se estiveres aflita... sono, podcasts, ou às vezes telefonar no alta voz para alguém, não é? No carro. E se não der uma coisa nem outra, comer chicletes, tipo pastilhas elásticas, ajudam-me a manter-me acordada. E quando está mesmo mal, é parar na bomba de gasolina e comprar um saco de pipocas. E vou a comer pipocas, então não tenho sono. mas já fiz isso na autoestrada. Tipo, isto já está. E vou ali a comer uma pipoca, 2 pipocas, vais a comer pipocas. É uma ótima dica. Achei que ias para a bomba de gasolina dormir um bocadinho no carro. Também já fiz isso, mas, por exemplo, eu não bebo café. Pois então, eu sei o que isso é. Eu adorava gostar de café. Eu, quando está mal, posso no máximo beber um chá preto, mas não sei se é a mesma coisa. Também acho que não é a mesma coisa. Então pronto, não adoras conduzir, mas adoras ler. Sim. E chegamos aos livros. Tu começaste a ler cedo. O meu ideal de férias é ir para a praia e ler 7 horas por dia. Que acabou com um filho pequenino. Um filho pequenino já não dá, não é? Com um filho bebê. Mas foi da água para o vinho. O meu problema das férias era não ter espaço na mala para... Ou seja, os livros acabavam antes das férias, sabe? Levava os livros, depois... Havia sempre a altura em que estava, já ainda tinha mais de 2 dias de praia e já não tinha livro. E arranjar um livro qualquer. E entretanto, quando finalmente descobri o Kobo, né? Tipo o Kindle português, sim, o Kobo. O Kindle, sim. É um livro, é um computadorzinho com livro, é ótimo. Que resolvi esse problema, não é? Tenho um filho, ou seja, nas primeiras férias com o filho, esquece. E eu já pensei, vou levar um livro de crónicas, que é para não ficar demasiado ansiosa, né? Tipo, vou lendo aqui e lá.
Li 7 páginas. 7 páginas. Tipo, eu passei de ler 7 livros nas férias para passar a ler 7 páginas. É que não dá praia com bebés pequeníssimos, mas agora que ele fez 3 anos, onde é que ele está? Onde é que ele está? Está ali o mar, que medo. Pois, não dá. Não dá. Isso é das coisas que pronto, olha, dos prazeres da vida que se perdem, não é? Mas não se perdem, mudas as rotinas. Mas Adias. Ou seja, a minha experiência é que volta a acontecer um dia. Sim, ele vai ter uma idade que já não te preocupas onde é que ele está na praia. É isso, lá para os 16. Já não fazem cesta? Mas era o meu puto, não dorme na praia, é raríssimo. Está tão excitado que dormir, nada. E autores favoritos? Sofia de Melo Breiner, sim, eu diria que é a favorita, porque de facto eu comecei a gostar de poesia por causa dela na infância e acho que depois também é essa identificação que referiste na introdução, não é? O mar, ela falava muito do mar, e depois tinha também a característica de ser uma mulher do Porto, como eu, e de ser uma defensora da liberdade, e eu admirava muito, ainda admiro hoje, e depois também essa coisa que eu acho que foi o que me atraiu na infância, dela fazer uma poesia muito concreta, falar sobre as coisas que as crianças entendem, não é? Sobre o jardim, a fonte, não é? A praia, coisas concretas. Exato, e passar dessas coisas concretas para falar sobre o encantamento, sobre o intangível, sobre as emoções, e esse caminho pareceu-me muito intuitivo e eu identifiquei-me, e acho que para mim é esse caminho que define um bocadinho o que é a poesia e o que é o olhar poético sobre as coisas. E portanto eu acho que é totalmente fundadora da forma como eu me encantei pela poesia, pelos livros e pela escrita também. E depois, olha, mais recentemente, nos últimos anos, não é? Descobri a Helena Ferrante, como aliás o mundo inteiro, não é? E de facto teve que ficar no top bastante já exclusivo, não é? Porque acho que ela é mesmo incrível, consegue, sobretudo, a falar sobre as mulheres. Aliás, há esse mito que ela pode ser um homem, isso é impossível. Isso é impossível. Sim, impossível. Mas já há quem ache que descobriu quem ela é e há uma mulher, lá está. É impossível ser um homem. Aliás, isso é o patriarcado a querer-nos roubar a genialidade da Helena Ferrante. É tipo, ela não é possível ser um homem. A forma como ela fala sobre a vida, sobre os filhos, sobre o amadurecimento, sobre as relações de amizade entre as mulheres, a forma como ela depois parte das relações para falar sobre o mais sublime e o mais negro, não é? Que coabita em cada experiência emocional intensa, não é? Essa coisa, o lado negro da maternidade, o lado escuro da amizade, da vida. É uma experiência totalmente, primeiro de uma perspectiva super feminina e depois também essa coisa de ela acabar por explicar coisas que são muito difíceis de concretizar em palavras e de nos pôr nós próprios confrontados com o nosso lado feio, não é? Com as costuras e com o avesso daquilo que nós achamos que são as coisas boas da vida, o amor, a amizade, de uma forma totalmente transformadora. E eu adoro a forma como ela consegue ocupar esses vazios e a partir daí fazer-nos confrontar com os nossos próprios, com o nosso lado feio, não é? E ao mesmo tempo super humano, e isso é super libertador, não é? Porque eu acho que se há coisa que o patriarcado me fez foi desumanizar as mulheres, não é? Ou porque as torna uma espécie de musas endeusadas, perfeitas, imaculadas, exemplo de virtude, ou porque são as madrastas, as maquiavélicas, as Evas, não é? As Dalilas, as traiçoeiras. E nós somos tudo isso ao mesmo tempo, sabes? E ela mostra isso, e isso é o que é incrível, é que ela humaniza-nos precisamente porque nos mostra na nossa diversidade, nas nossas contradições, no nosso lado combativo e talentoso, como no nosso lado miserável e pequenino, e é incrível. E aí portanto, sim, e aí um homem não consegue, lá. E o homem não consegue, não chega lá, não desfazendo. Não tem a experiência, ou seja, pode falar também desses temas do ponto de vista dos homens, e ela tem, não é? E ela fala do ponto de vista do utilizador, não é? Na ótica do utilizador. Na ótica do utilizador. Ela fala mesmo com experiência. E nós vamos falar de um livro dela que tu trouxeste, mas também leste A Amiga Genial, as 4. Sim. Pronto, é que nós acho ótimo que tenhas-me trazido outro.
esse foi o primeiro que eu li, aliás, eu e quase toda a gente, a tetralogia, não é? E depois portanto, fui ler o resto e esse livro que trouxe, não sei se quer já passar para aí, mas depois já falamos. Sim, já lá vamos. Sabes que, entretanto, também a Helena Ferrante já foi falada várias vezes em vários episódios, a Luísa Sobral, que também já foste ao podcast dela, também fala com imensa paixão. Acho que a Catarina Raminhos também. A Luísa Sobral é o episódio 13 e a Sofia Melbrenner, que referiste há pouco, também a Tânia Ribas de Oliveira até escolheu a obra poética da Sofia e é o número 27. E também tens como um dos favoritos o Gabriel Garcia Marques. Sim, olha, o Gabriel Garcia Marques foi Prémio Nobel de Literatura no ano que eu nasci, com 100 anos de solidão. Eu li esse livro ainda muito nova e marcou-me muito. Aliás, eu agora quero relê-lo, é uma das coisas que eu tenho que fazer, porque é um livro daqueles mesmo... Pronto, foi Nobel de Literatura, não é? Sim, Gabriel Garcia Marques dispensa apresentações, não é? Mas o que eu gostei no livro e o que foi para transformador para mim foi essa mistura de realidade e fantasia, sabes? Uma coisa meio... que eu acho que é muito típica da literatura latino-americana, mas eu acho que é também um compromisso com a poesia na prosa, que é essa coisa de nós não temos que nos cingir à verosimilhança na ficção, sabes? A tentar imitar a realidade, de poder romper com essas fronteiras, sabes? E às vezes ir ao fantástico e ao absurdo, estás a ver? Porque sim, porque é possível e isso é mágico naquele livro e também a questão das gerações, né? E da forma como se tece uma narrativa que é maior do que o tempo da vida das pessoas e isso marcou-me muito quando li. Olha, o Gabriel Garcia Marques foi também já referido, também algumas vezes, e Ana Classe. Ana Classe também o traz no episódio número 24. Eu, como com o Gabriel Garcia Marques, cometi o erro de começar pelos 100 anos de solidão, porque depois os outros nunca são tão bons como os 100 anos de solidão. Pois é, a fasquia ficou alta. Apesar de serem incríveis, ou seja, eu acho que devia ter começado ao contrário, porque aí é tipo, ia em crescendo. E agora é tipo, sabes? Depois os outros que li dele são muito bons, mas não são é a mesma coisa. Eu tenho isso com o Paul Auster, com o norte-americano Paul Auster, que adorei os primeiros e depois houve um ou outro que eu fiquei zangada com ele. Não acredito que escreveste. Vais escrever uma carta. Exato, leitora zangada. E tu falaste do que eu achei graça, chamares-lhe o Guilty Pleasure literário, As Brumas da Avalon. Porquê Guilty Pleasure? Tu perguntaste Guilty Pleasure, eu não tenho devia ter assim um Guilty Pleasure, sei lá, dizer-te uma coisa assim mesmo muito pirosa, mas não é um Guilty Pleasure, é simplesmente tipo, sei lá, é um livro, são 4 livros, aliás, também é uma tetralogia. Pois é. Meia tipo épico, fantástico, erótico, histórica, porque mistura também história, ficção, feitiçaria, sexo, softcore para adolescentes e era adolescente de que idade? 13 ou 19? 14, 15, quando li a primeira vez. Depois li outra vez já adulta, porque vou ver se ainda me entretém. E entreteve-me, eu gostei, li os 4 livros, ou seja, falei 4 livros seguidos, é preciso gostar daquilo. É preciso gostar, é que vai Helena Ferrante também. É bem escrito e tal. E eu gosto muito, sempre gostei muito das lendas da Escócia, Inglaterra, do Rei Artur, aquilo fala sobre essa... Sim, as Brumas da Avalon. É engraçado aquilo, porque tem uma perspectiva até bastante, agora a posteriori, não é? Já quando li adulta percebi que eu gostei daquilo, sobretudo porque tem uma força matriarcal absurda, não é? Porque aquilo de facto as mulheres é que são tão centro da narrativa, e eu também gostei um bocadinho do Game of Thrones por causa disso, que é refrescante ver essas sagas épico-fantásticas sendo na perspectiva das mulheres, que normalmente nunca são, e eu gostei disso, e isso apelou-me ao interesse, e depois também gostei, porque aquilo fala sobre aquele período histórico em que o Império Romano chega à Grã-Bretanha e basicamente vai empurrando as religiões antigas, ancestrais, célticas ou outras mais ligadas ao paganismo, naturalista, etc., até se converter, não é, a Grã-Bretanha ao catolicismo e ao cristianismo, não é? E depois... E essas mulheres fizeram uma espécie de resistência a esse avanço do Império Romano e do cristianismo, mantendo o culto à deusa e àquela coisa toda. Mas depois acaba a tetralogia, elas basicamente perdem, não é, a batalha, mas ao mesmo tempo ganham-na porque na figura da Nossa Senhora, não é, que na igreja que substitui lá que está sobreposta, não é, ao espaço do templo anterior, elas encontram a deusa, no fundo, a deusa é a deusa, ou seja, essa história, e isso é bonito, porque eu acho de facto, é como um bocadinho quando fui a Salvador e percebi toda a questão do sincretismo e do candomblé e nas figuras, e na sua relação com as figuras católicas, né? Cada orixá tem um santo correspondente, e a Iemanjá é a Nossa Senhora da Conceição, e é um bocado essa lógica, eu acho isso super bonito, essa coisa do sincretismo,
e de facto da forma como a espiritualidade tem tantos encontros em diferentes religiões, não é? E tantos cruzamentos, e no fundo podemos nós todos partilhar dos mesmos deuses, das mesmas deusas, dos mesmos orixás, dos mesmos santos, porque de facto estamos a falar das mesmas forças e das mesmas, e a apelar para as mesmas, para o mesmo, digamos, à procura do mesmo conforto, digamos assim, não é? Então é um bocadinho a mesma relação. E eu achei bonita essas duas coisas, aquilo ser uma história super matriarcal e ao mesmo tempo ter essa coisa do sincretismo e de encontrarmos a Deus em qualquer lado, não é preciso ser, não interessa qual seja o templo ou qual seja a religião, a deusa é a deusa. Ou qual seja a deusa, não é? Exato. Sim, ou qualquer que seja a imagem da deusa, a deusa é a deusa. Então eu achei isso bonito. É um guilty pleasure, é só porque de facto não é propriamente uma obra literária incrível, só porque, pronto, é entretenimento. Sim, é fixe também. As Brumas da Avalon, muito bem. Então olha, vamos ao livro que não me trouxeste, mas leste também obviamente, a tetralogia da Amiga Genial. Helena Ferrante escreveu semanalmente, a convite do Guardian, escreveu crónicas, e depois então houve um livro em que se juntaram 51 crónicas, foi escrito durante um ano, de janeiro de 2018 a de janeiro de 2019, e o livro de crónicas chama-se A Invenção Ocasional. Sim, eu escolhi porque, de facto, eu adorei a tetralogia e depois fui ler as outras coisas e da Helena Ferrante, que são também muito boas. Eu gostei mais da tetralogia, mas também são muito boas, e o que eu senti foi essa coisa que toda a gente sentiu, quem é esta pessoa, não é? Toda a gente quer conhecê-la, e essa é a melhor forma de a conhecer, é ler A Invenção Ocasional, essas 51 crónicas no The Guardian, em que ela fala dá opiniões pessoais, não é? Fala um bocadinho também sobre a sua perspectiva em relação ao mundo, fala muito sobre sororidade, sobre feminismo, sobre a perspectiva em relação à sua própria obra, à colaboração com outras mulheres, e nesse sentido eu gostei muito porque a conheci melhor, mas sobretudo porque pela grande lição de sororidade que ela transmite nas suas crónicas e na sua perspectiva de mulher artista, não é? Que também é muito interessante porque, de facto, quando admiramos uma pessoa, não é? Conhecer a sua perspectiva acerca do mundo e acerca da sua própria obra e acerca do próprio ofício, da escrita, não é? E ajuda um bocadinho a perceber ainda melhor, não é? O que é que está por trás dos livros que a gente gostou. E agora poder estar a falar de discos ou de outras coisas quaisquer, não é? Outras formas de arte. Sim. E eu gostei mesmo muito das crónicas, até porque eu comecei a escrever crónicas na Visão em final de 2015. E escrevi durante 6 anos e agora estou no JN. Então essa coisa de escrever semanalmente ou quinzenalmente, como era na Visão, agora semanalmente, é um compromisso super sério, não é? É exigente. Sim, e obriga-nos a desenvolver um músculo e um olhar sobre o mundo, não é? E estar atentos a absorver, à procura do próximo tema, do que é que queremos, e também desenvolver uma voz própria, um registro quase de partilha com uma comunidade de leitores assídua, não é? Que nos acompanha. É todo um exercício muito exigente. Eu comecei a ir ler mais crónica, porque não tinha muito hábito. E agora sou muito fã do género, não é? Sei lá, claro, tens o Miguel Esteves Cardoso, que eu já lia, ou até o Ricardo Araújo Pereira nas suas crónicas humorísticas também não perdia. Vou ler outras coisas e esse livro também me serviu de inspiração por isso mesmo, não é? Não só para uma forma de conhecer melhor a Helena Ferrante e ter grandes lições de feminismo e sororidade, mas também como inspiração para esse compromisso semanal que é escrever crónicas. Sabes que ela teve uma boa ideia em relação a quando ela teve o convite do The Guardian para escrever estas crónicas semanais. Ela ficou assim meia, e o que ela disse foi: ok, eu escrevo, mas na condição que vocês me enviam uma série de perguntas. Portanto, ela pediu ajuda com os temas. Isso é giro, eu acho. Ajuda. É giro porque facilita muito. Ora bem. Facilita muito. E não é só isso, também ela disse, é só um ano, não é? Ela já disse, exatamente. Só um ano. E faltou-lhe uma, porque foram 51 crónicas. Pois é verdade. Mas eu acho que isso, pronto, claro que facilita, mas por outro lado também é fixe porque ela às vezes pega na pergunta e vai para outro sítio completamente diferente. Não fica demasiado presa nas respostas. Aquilo não é de facto uma entrevista, não é? É muito longe disso, é muito mais. Podia ser uma entrevista em 51 respostas, mas não é. É mesmo um livro de crónicas. Partilha? Sim. Ela tem um prefácio, este livro, A Invenção Ocasional. O James Wood faz o prefácio e eu tirei uma frase que adorei, que ele diz: a escrita de Ferrante não conhece limites, está ansiosa por levar cada pensamento para diante, até à sua mais radical conclusão, e para trás, até à sua mais radical origem.
É uma grande frase, não é? É uma grande descrição. É, e acho que há uma outra crónica que de facto é um bocadinho isso. Por exemplo, aquela crónica em que ela fala sobre... Ela tem muitas crónicas sobre a condição feminina e tal. E há uma crónica que ela diz... Está sempre a falar do trabalho, não é? Do nosso trabalho, as mulheres artistas e do apoio umas às outras, não sei o quê. E depois há uma crónica que ela diz, mas espera aí, agora que nós conquistamos o espaço público, digamos assim, estamos a conquistar, somos artistas e estamos a falar sobre o mundo e já provamos que temos talento e que conseguimos coisas incríveis, não queremos que nos retirem o direito a sermos mães, não é? Então ela faz permanentemente isso, não é? Volta, ela avança e está sempre a rasgar e a puxar para a frente, individual e coletivamente, mas depois também a reforçar a ideia de a voltar ao princípio, a reescrever o início, tipo, mas somos mães, não mães no sentido clássico, tradicional da abnegação, do sofrimento, do serviço, mas vamos reescrever também o ponto de partida, sabe? E essa ideia é muito engraçada. Ela vai sempre, vai chegando e vai à origem para reescrever a origem, sabe? E os raciocínios dela são muito interessantes e eu acho que dá para perceber muito bem, a partir dessas crónicas, a mulher por detrás da obra, não é? Acho que é a forma mais perfeita de perceber, e também para, de facto, para voltar àquela ideia, para perceber que ela, de facto, é impossível que seja um homem. Exatamente. E tu falaste agora da maternidade. O livro que trouxeste fala exatamente sobre isso. Outro livro, Quanto Tempo Tem um Dia, da Susana Moreira Marques. Eu adorei esse livro. Adorei. E eu, desde que tive o Romeu, né, o meu filho, que pronto, como todas as mães de primeira viagem, há toda uma avalanche de transformações, não é? Profundíssimas. Não estou só a falar do estilo de vida, da forma como gerimos a nossa rotina ou como deixamos de ter tempo para nós, mas essa mudança de eixo, não é? Transforma-nos espiritualmente, identitariamente, a todos os níveis, e aquilo que nos interessa transforma-se, e aquilo que... É mesmo muito profunda a transformação. E eu comecei a ler bastante sobre maternidade, e ainda agora continuo. Comecei a ler muito sobre livros de mães escritoras que falam sobre o tema, e esse é um dos meus favoritos, porque acho que a Susana Moreira Marques tem uma escrita, vem do jornalismo, faz não ficção. É jornalista premiada. Sim, e escreve belissimamente, mas tem uma perspectiva muito confessional, por um lado, muito individual, às vezes biográfica, mas depois também muito coletiva, porque vai buscar outros relatos, conversas com outras mães, e é um livro que de facto me emocionou imenso. Eu chorei imenso ao lê-lo, tocou-me particularmente, ofereceu à minha mãe, e tenho vontade de o oferecer a todas as mães que eu conheço. E depois até inscrevi-me num curso online com ela, com a Susana Moreira Marques. Ela faz alguns cursos de escrita de não ficção online e em Lisboa, presencialmente, e na altura estávamos na pandemia, inscrevi-me, e de facto fiquei a admirá-la imenso, porque ela é de facto muito, muito talentosa, e tem uma voz muito particular, e faz daquele livro pequenino, né, um livro pequeno, lê-se muito rapidamente, um livro que tem um impacto, de facto, é muito maior do que aquelas páginas, não é? A gente leva o livro connosco muito tempo e ecoa de uma forma muito profunda. Eu gostei mesmo muito do livro. Eu adoro o título, Quanto Tempo Tem um Dia, da Susana Moreira Sim, Marques. E acho que essa coisa do tempo tem tudo a ver com a maternidade, porque de facto o tempo passa a ser totalmente... Às vezes, acelerou? Os dias Acelerou? Às vezes o dia parece que não passa, são 6 da tarde, a gente só quer que a criança vá dormir, não é? E outras vezes parece que olha para trás e, como assim esta criança fala, diz palavras complicadas, estás a ver, tem vontade própria, sabe coisas, estás a ver, tipo, faz perguntas filosóficas e o tempo passa tão rápido, e pá, o tempo de facto ganha uma elasticidade, é mesmo... Passa a ser, é como a física quântica, que eu nunca consegui entender. Acho que deve ser mais ou menos a melhor explicação para a nossa relação com o tempo enquanto mães. E às vezes a gente só quer que passe aquela fase e depois já está com saudades de quando eles... E depois essa coisa de estarmos permanentemente a nutri-los e a criá-los para eles se tornem independentes da nossa... de nós e do nosso corpo e ao mesmo tempo precisamos muito disso, porque também precisamos das nossas fronteiras e dos nossos limites do corpo de volta, mas ao mesmo tempo isso custa. Eu senti muito isso quando deixei de amamentar, já estava cansada, já só queria poder passar a noite fora e dormir mais horas seguidas, e ele também, por
ficar menos dependente, e ao mesmo tempo deu uma nostalgia, sabes? Que eu senti, está a acabar esta fase tão linda. E foi super. E amamentar é difícil, é duro. Sim, 2 anos e meio é duro. No fundo, acaba por ser uma prisão. Não, foi super. E ao mesmo tempo nunca me arrependi desse compromisso, percebes? Porque é isso, essa ambivalência é profundíssima. E o tempo também passa a ser. A relação com o tempo também é ambivalente. E acho que quanto tempo tem um dia, não é? Quantas horas tem um dia? Quanto tempo tem um dia? Quanto tempo tem um dia? Já é um pronúncio de que o tempo vai ser um tema bastante explorado no livro. E, aliás, uma das crónicas que me faz... dos excertos que mais me fez chorar no livro tem a ver com isso, o tempo dos pais, dessa coisa de sermos filhos, mas também somos mães, e depois os nossos pais envelhecer, né? Essa relação também com o tempo, das gerações, também se torna mais concreta. Acho que nós também temos mais noção da nossa mortalidade depois de ter filhos. Bem, é uma transformação muito, muito profunda, e esse livro falou muito cá dentro. Para dentro, exato, com ali, lá bem no fundo. Maravilha. Quanto tempo tem um dia, da Susana Moreira Marques. Outro livro que tu trouxeste é o livro de sonetos do Gregório do Vivier. Sim, exatamente. Ofereceste ao teu primo. Ofereceste ao meu primo. Sim, eu gosto muito do Gregório do Vivier. Aliás, eu tenho um livro de crónicas muito bom, que se chama Caviar é uma Ova, que é de facto uma constatação. Estou-lhe sempre a chamar esquerda caviar, e ele resolveu fazer um livro de crónicas que se chama Caviar é uma Ova, e de facto caviar é mesmo uma ova. Portanto, ele tem uma escrita, é humorista, não é? Escreve belissimamente, mas sempre com muito humor, e resolveu fazer um livro de sonetos, a maior parte deles eróticos, em que ele respeita mesmo a estrutura do soneto, não é? Essa estrutura clássica, super certinha, com aquelas regras todas, mas a fazer humor e é mesmo muito engraçado. E eu adorei o livro, e porque eu tenho uma relação muito lúdica com a escrita, não é? E para mim essa coisa de escrever rimas para fazer rir, eu acho que para mim é tipo a consagração da escrita lírica, porque é tipo, há uma longa tradição, não é? Aliás, da desgarrada até ao bocage, há toda uma tradição portuguesa de fazer rimas ou malandras ou para fazer rir, mas ele leva isso a um extremo, não é? Que no nosso tempo já parece meio anacrónico, tanto o soneto, não é? como a poesia erótica ou humorística, parecem duas coisas completamente datadas, mas ele faz isso de uma forma... ele é genial, e eu rimo ainda me rio à gargalhada cada vez que leio os sonetos, e de facto é um bom presente, por exemplo, ao meu primo, que também se riu muito. Pois, isto é ótimo. Quem está a reconhecer o nome dele é um dos criadores da Porta dos Fundos, não é? Do Vivier, e diz o próprio: humor com poesia é fundamental, poesia com humor é maravilhoso. É melhor ainda. E eu, de facto, uma das coisas que mais me diverte é escrever rimas, não é? Trabalhar a palavra, jogos de palavras, os duplos sentidos, os trocadilhos, e ler sonetos que falam, sei lá, de coisas, de adultério, de redes sociais, de casais entediados a almoçar no shopping sem falar a jantar no shopping sem falar um com o outro. Quer dizer, tipo, de declarações de amor do género, quer ser o seu plano B, caso o seu marido morrer tiver um AVC, sei lá, coisas assim completamente absurdas, mas é de rir do princípio ao fim, e está super bem escrito. E é a prova de que a poesia pode ser para toda a gente, não é? Não precisa ser essa coisa assim mitificada que fica lá nas bibliotecas ou nos livros ou nas estantes dos intelectuais. A poesia também pode ser isso, pode ser humor. E isto é uma ótima forma, aliás, de pôr exatamente essas pessoas a ler poesia. As pessoas que achavam que estava distante, não é? Claro, e é democrático, é para todos. Livro de sonetos de Gregório do Vivier. Olha, eu no fim dou sempre um livro. No episódio 16 é com a Joana Marques, e a Joana fala-me num cronista, também brasileiro, que ela gostou imenso, que é o António Prata. Ele é assim dos mais populares cronistas do Brasil. Sim. E a Joana, convido-vos a ouvirem o episódio, é o número 16, a Joana fala num livro de crónicas dele, que são tipo crónicas do cotidiano, 80 textos, que é o Meio Intelectual, Meio de Esquerda. E falou-me noutro também, que é esse que eu pensei para ti, que é o Nu de Botas, é do António Prata. Vou-te mostrar aqui. Bom, não tenho, quero muito. Que fixe.
são crónicas de humor sobre a infância dele, mas nem é bem uma coisa de não o conheço, não estou interessada numa autobiografia. Aquilo na verdade são histórias sobre ele, mas ele escreve como se fosse ficção e escreve, parece de ficção, e escreve no ponto de vista da criança, o que tem muita graça, ou seja, histórias que lhe aconteceram, sem dúvida, mas do ponto de vista de criança, cada capítulo é uma história. Eu própria fiquei cheia de vontade de ler e achei que era o teu género, que são crónicas, lá está a visão sobre a infância, e eu vou-te fazer chegar, porque pronto, não estamos juntas, estamos em Zoom. Mas, obrigada. Obrigada eu. No de Botas, do António Prata, são crónicas e eu vou-te fazer chegar. Olha, obrigadíssima, gostei imenso. Obrigada eu, foi um prazer. Obrigada. E até uma próxima. Até uma próxima, um beijinho. Obrigada.